Maravilha! Estamos de volta então para falar de infração penal. Nós vamos então começar a falar de crime. Ai, professora, eu estava doida para falar de crime, eu gosto de crime, crime é comigo mesmo. Então, chegamos na nossa hora, né? Nós vimos na aula anterior a respeito da territorialidade, da extraterritorialidade. Fechamos com a questão do prazo penal, lembram-se disso? Falamos também a respeito dos princípios que resolvem aí a questão do conflito aparente de normas e terminamos aquela parte que a gente chama de geralzona mesmo, que vai do artigo 1º até o 12º do Código Penal. Por que isso? Se você pegar o seu Código Penal, você vai logo perceber que lá no artigo 13 ele começa a falar então do crime, tá? Então, começando a falar do crime, nós vamos então estabelecer tudo o que interessa para o crime. Então, nós vamos do artigo 13, nas nossas aulas, nessa e nas subsequentes, nós vamos falar sobre as figuras que envolvem o fato típico antijurídico e a culpabilidade. Então, nós vamos até especialmente o artigo 31, tá? Não só porque nós vamos falar do concurso de pessoas, nós vamos falar de erro de tipo, nós vamos falar de erro de proibição, doentes mentais, nós vamos falar dos menores, da tentativa, do dolo, da culpa. Por que nós vamos falar de tudo isso? Porque tudo isso está atrelado à conduta criminosa, tá? Cuidado, porque quando a gente fala, até mesmo, e nós vamos falar isso com bastante incidência, quando a gente fala de infração penal, então nós começamos a falar de bens jurídicos tutelados, que o Estado tutela, que ele tem a intervenção mínima, mas o que eu preciso entender? O que é uma infração penal? Então, quando alguém fala assim, nossa, ele cometeu um crime, é importante que nós saibamos o seguinte: a doutrina traz para nós três teorias, né? Na verdade, traz para nós três conceitos de infração penal. Quais são eles, né, professor? Então, ele coloca lá para a gente assim: é um conceito de infração penal. Então, nós temos lá o conceito formal, o conceito material e o conceito analítico de crime, tá? Para o conceito formal, e é óbvio que a gente tem que saber disso, né? Para o conceito formal, crime é uma conduta típica e antijurídica, né? Na verdade, nem antijurídica, crime é uma figura típica estabelecida dentro do ordenamento. Então, se nós formos levar em consideração para conceituar uma infração penal dentro do desdobramento aí do conceito formal de crime, crime é o seguinte: matar alguém. Se ele atirou nessa pessoa, ele já teria cometido o crime para o conceito formal. É óbvio que a gente sabe que nós não adotamos o conceito formal para definir crime, porque às vezes a pessoa atirou, mas obviamente ela atirou em legítima defesa. Então nós vamos excluir essa questão da ilicitude. Então a gente não se contenta em definir uma conduta e tipificá-la no ordenamento para ser definido como crime, tá bom? Outra circunstância importante aí, que é o conceito da infração, está ligado ao conceito material. Professora, o que esse conceito material ele fala? Olha, crime é toda lesão ou um perigo de lesão a um bem jurídico. Ah, professora, para essa teoria, basta então que eu tenha lesionado um bem jurídico tutelado. Se eu lesionei esse bem jurídico tutelado, crime há para o concurso material. Mas nós bem sabemos que nós precisamos trabalhar com outras figuras que são também desdobradas e importantes dentro da conceituação do crime. Quais são elas? Por exemplo, se eu falo que um crime é uma lesão a um bem jurídico tutelado, se ele ocasionou a morte de alguém, eu não estou sabendo se é tentativa, se é consumação, eu não sei se ele fez coagido, e aí nós afastaríamos outras espécies que são importantes para nós no desdobramento do conceito criminoso, tá? E aí, uma questãozinha importante, né? E essa não é só importante, como é extremamente importante. Quando a gente fala de infração penal, nós adotamos como regra o conceito analítico de crime. Professora, e nós vamos ver isso, obviamente, quando eu for falar da teoria do crime, especialmente, nós vamos voltar a falar qual é a teoria que a gente adota, por quê? Para o conceito analítico de crime, crime é fato típico, antijurídico, então nós temos a teoria bipartida, crime é fato típico antijurídico, e nós temos para a teoria tripartida que o crime é fato típico, antijurídico e culpável, tá? Aqui, nesse momento dessa aula, a gente não está discutindo se é bipartida ou tripartida, em que momento vai ser, porque nós vamos falar isso na sequência da aula,
no momento oportuno. O que eu quero que você saiba, e que os senhores já saibam desde já, que nós adotamos o conceito analítico. Por quê? Porque quando ele fala que crime é fato típico antijurídico e traz a culpabilidade, nós estamos dizendo se essa conduta teve dolo ou não teve, se ele agiu com culpa, se tem punição a título de culpa, se ele agiu enganado, se ele agiu determinado por um erro de alguma pessoa. Essas circunstâncias são importantes para a gente determinar a figura típica. Por quê? Se o fato é típico e ele é antijurídico, nós vamos analisar se o sujeito pode receber punição. Porque se ele não pode receber punição, ele também será absolvido. Né? Então ele pode ser doente mental, ele pode ter agido por erro de proibição, ele pode estar coagido moralmente de forma irresistível, de modo que afastaria a culpabilidade, e aí nós não temos a fixação de uma pretensa punição, tá? Então você já vai anotar que dentro dos conceitos relacionados à infração penal, nós adotamos o conceito analítico de crime, tratando então do fato típico, a antijuridicidade ou a ilicitude e também a culpabilidade, tá? Agora, coisinhas que são importantes. Quando a gente fala de infração penal, você já vai marcar aí que toda infração penal vai ter um verbo, tá? Então, toda infração penal, ela vai ter um verbo que vai descrever uma conduta. Ela pode descrever uma conduta comissiva ou omissiva. Obviamente que ela vai ter algo que ela vai proteger, então ela vai ter aí uma pessoa ou alguma coisa sobre a qual essa conduta vai trazer um pretenso prejuízo. E também vai ter aí o que a gente chama de objeto jurídico, ou seja, qual que é o bem ou interesse que vai ser protegido pelo Estado, e também terá aquele que vai cometer e que vai ter, então, a figura recepcionada pelo nosso Código Penal. Sujeito passivo e ativo. Obviamente que sujeito ativo é aquela pessoa que vai violar, que vai cometer a conduta descrita. Lembrando que dentro dessas infrações penais, toda vez que ele viola um bem jurídico tutelado e realiza essa conduta descrita na ação nuclear, então o verbo é o núcleo do tipo ação nuclear, todo crime tem verbo, né? Então a gente tem que saber isso. Quando ele viola esse tipo, ele vai ter no preceito secundário uma sanção penal, a quem a gente vai ver no momento também oportuno da nossa aula na teoria da pena, ele pode receber pena ou medida de segurança, tá? Aquilo que a gente chama de preceito secundário, tá bom? Agora, professora, você falou e não falou pra gente o que é uma infração penal, né? Eu disse o conceito de infração penal trazido pela doutrina, mas nós temos o conceito ligado, e é importante que a gente saiba o seguinte, nós temos duas espécies de infração penal, tá? Então nós temos os crimes, e alguns doutrinadores falam delitos, né? É uma espécie aí de crime, e as contravenções. Professora, mas de onde você tirou isso, né? De onde que você colocou que infração penal, a espécie dela, então nós conceituamos de forma doutrinária, infração penal, mas a questão dicotômica ou bifurcada, né, trazendo aí como sendo uma infração penal um crime ou uma contravenção penal, ela advém do artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Nosso artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, ele traz a forma dicotômica, tá? Então, quando a gente vai conceituar a infração pela lei, então uma coisa é conceituar pela doutrina, tá bom? Quando a gente vai conceituar pela lei, nós usamos o preceito dicotômico, que ele diz que infração penal é crime e contravenção penal. Ah, tudo bem, professora, crime e contravenção penal. Mas o que ele entende como sendo crime? Aí ele está falando o seguinte, considera-se crime aquela infração penal que a lei vai punir, vai dar sanção de reclusão ou detenção, com ou sem a aplicação de multa. Então ele está querendo dizer o seguinte, crime é toda infração penal que eu vou dar para ela, reclusão ou detenção, sozinhas, ou de forma alternada aí, né, com a multa, ou somente a multa, tá? Então, nós temos aí a questão de ter a punição pela pena privativa de liberdade com ou não com a multa. Isso é crime para o artigo 1º lá na Lei de Introdução ao Código Penal, tá? E ele fala o seguinte, o que é contravenção? As contravenções penais, né, ou a questão aí de ser um crime anão, e ele fala o seguinte, isso, o crime anão é a questão trazida por Nelson Hungria, né? Ele fala que contravenção é uma infração penal que vai combinar pena de prisão simples ou de multa, tá? Então eu posso ter pena
de prisão simples com a multa ou de forma alternada. Ah, professora, mas pera lá. Quando a gente fala, né, até coloquei aí para vocês essa questão ligada até fiz aqui depois uma tabelinha, né, para explicar a questão da contravenção e dos crimes. Primeira coisa, quando a gente fala de contravenção, até vou voltar aqui, né, primeiro para vocês colocarem aí, a contravenção penal, ou as contravenções penais, elas estão descritas no Decreto-Lei 3688/41, tá? Então, ela tem, ou elas terão aí, ou elas têm, um decreto-lei específico para tratar dessas contravenções penais. Então, eu quero até que você pegue para dar uma olhadinha, porque algumas coisas lá são diferentes do que são para os crimes. Então, professora, onde estão os crimes? Os crimes estão estabelecidos nos artigos 121 até o 359H, perfeito, do Código Penal, bem como na legislação penal especial, né? Então, a gente tem lá crimes na lei de drogas, nós temos crimes ambientais, que estão em leis esparsas, leis específicas, considerando condutas criminosas. Agora, as contravenções penais, né, que é a questão de trazer aí crimes que são considerados pequenos, né? O Nelson Hungria falava que era crime não porque a conduta é pequena, mas eu já tenho que rechaçar para que ela não vire uma conduta criminosa. Nós não temos mais, não tem sido a orientação do nosso legislador, colocar figuras de contravenção penal. Isso quer dizer que quando ele entende que a coisa é pequena, ou quando eu tenho ínfima potencialidade lesiva, ele entende já colocar a conduta criminosa. Nós não temos mais contravenções penais fixadas, então quando ela deixa de ser uma contravenção penal, ou ela deixa mesmo de ser considerada uma figura de infração penal, ou ela passa a figurar como crime. Um exemplo, o disparo de arma de fogo era para nós uma contravenção penal, mas passou, e isso é bastante importante, passou a ser considerada figura criminosa no Estatuto do Desarmamento. Então deixou de ser uma mera ínfima potencialidade lesiva para ser uma conduta criminosa, obviamente gravosa, tá? Então isso é uma questão importante. Agora, nós temos colocados para nós como diferenças algumas situações. Então, veja só, nós temos que considerar o seguinte, a questão lá da punição é diferente, nós temos penas pequenas, então, enquanto no crime nós temos ação penal incondicionada e condicionada ou privada, na contravenção ela é sempre incondicionada. No crime, em razão da titularidade, eu posso fazer denúncia ou queixa, lá na contravenção é sempre denúncia, tá? Importantíssimo, aqui no crime a tentativa é punível, lá na contravenção não se pune a tentativa. Outra coisa importante, né? Aqui nós temos o dolo e a culpa. Lá na contravenção basta a voluntariedade. Nós temos várias, na verdade, circunstâncias que diferenciam o crime da contravenção, que não são só aonde elas estão alocadas, bem como também não são só a questão da quantidade de pena estabelecida entre a contravenção e o crime, tá? Não só também qual é a pena dada, mas outros elementos que são diferentes para nós, colocados lá na lei de contravenção penal e para nós aqui nas figuras criminosas, tá? Isso é bastante importante porque a OAB, eu não me recordo dela ter cobrado algo ligado à contravenção penal, especialmente no que tange ao Decreto-Lei 3088/41. Mas, professora, a OAB pode pedir isso? Ela pode pedir porque o Decreto-Lei 3088/41 traz para nós algumas figuras que podem, inclusive, ser aí objetos de desclassificação. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, eu não tenho ânimos aí, não tenho a intenção de lesionar alguém, tá? Não tenho ânimos laedantes, eu não quero violar a integridade física de alguém. Eu dou um tapa no rosto de uma pessoa, a gente está discutindo, eu dou um tapa no rosto dessa pessoa. Perceba o seguinte, como eu não tenho a violação à integridade física, eu não posso falar em lesão, mas eu posso falar em vias de fato. O artigo 21 do Decreto-Lei 3088/41, ele dispõe a respeito de uma contravenção penal. Jogo do bicho, jogo de azar, importunação de sossego alheio, isso são figuras que desdobram de infração penal, que deverão então ser julgadas, inclusive todas as infrações penais ligadas às contravenções são de menor potencial ofensivo, julgadas pelo Juizado Especial Criminal, tá bom? Então nós fechamos essa questão dicotômica de conceituar a infração penal, vamos falar um pouquinho aí sobre a classificação doutrinária dos crimes. Professora, mas por que eu preciso saber sobre a classificação doutrinária dos crimes? Percebam o seguinte,
Quando a OAB, então vamos colocar sempre o edital que a gente está, obviamente, interessado, que aqui para nós é a OAB, e a gente tem que entender qual que é. Por isso que eu falo, tem que resolver questão também. Porque se você resolve questão, você entende qual é a essência da cobrança da banca. E a FGV, às vezes, isso é bastante importante a gente colocar já. Vocês não vão encontrar perguntas assim, o que é um crime comum, o que é um crime de mão própria. Mas quando a gente entende a classificação doutrinária de certos crimes, nós conseguimos responder questões que são cobradas de forma intrínseca, que são relacionadas à classificação doutrinária. Então, vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. O OAB perguntava a respeito de um crime de extorsão mediante sequestro, que a pessoa tinha sequestrado, mas ela se arrependeu e aí ela soltou a pessoa. Ah, professora, mas eu achei que tinha desistência. Não bastava eu aprender a tentativa? Não bastava. Sabe por quê? Porque a resposta estava desdobrada do crime formal. A consumação do crime formal, se eu entendia que o crime era um crime formal, e eu entendia, ou se eu entendesse o preceito consumativo, eu já saberia que, obviamente, eu não teria que me preocupar com a ocorrência, porque o crime já tinha se consumado, porque nos crimes formais eles se consumam com a mera realização da conduta. Então, a classificação doutrinária é importante porque ela vai falar o seguinte: com relação ao sujeito, os crimes podem ser tais. Com relação à consumação, os crimes podem ser Y. Então, é assim que nós vamos aprender para a gente fechar essa nossa aula de hoje, tá? Então, coloquei lá assim, ó. Com relação, então, presta bem atenção. Com relação a quem vai praticar, tá? Então, com relação ao sujeito que vai praticar o crime, esses crimes podem ser comuns, crimes próprios e crimes de mão própria. Marca bem isso, tá? Com relação ao sujeito, ou seja, sujeito que vai praticar o crime, sujeito ativo do crime, o crime pode ser comum, próprio e de mão própria. Professora, fala um pouquinho sobre cada um, obviamente. Quando a gente fala que o crime é comum, ele pode ser praticado por qualquer pessoa. O tipo penal não exige para a ocorrência do crime um desdobramento específico. Então, vou dar um exemplo. Matar alguém. Professor, hoje você acordou mortífera, né? Daqui a pouco nós vamos matar, nós vamos roubar, vai ficar um show de horror isso aqui, mas para você passar na OAB, a gente faz de tudo aí, juntamente, para você pegar essa vermelhona ou rosa, né? Cada um vê uma cor nessa carteira, é importante pegá-la. E aí acontece, matar alguém. Então, voltando, matar alguém. Qualquer um pode matar? Pode. Então, o homicídio. Então, presta bem atenção que os crimes eles podem ter várias classificações doutrinárias. Ele pode ser quanto ao sujeito um, quanto à consumação outra, entende? Quanto à quantidade de agentes outra. Por isso que quando você pega as obras doutrinárias, vocês percebem que ele coloca lá a classificação do crime comum, formal, unissubjetivo, unissubsistente, que são as classificações doutrinárias para a gente aprender um pouquinho sobre os crimes antes de, obviamente, falar quando eles acontecem, tá? Então, quando ele é crime comum, qualquer um pode cometer. Qualquer um pode cometer o roubo? Pode. Subtrair, artigo 157. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Ah, professora, qualquer um pode roubar? Pode. Agora, existem crimes que não serão ou não poderão ser praticados por qualquer um. Então, exemplo, eu sou funcionária pública. Se eu me aproprio de algum bem que foi me dado em razão do cargo, eu cometo peculato. Ah, professora, então nós temos aí um crime próprio. Os crimes próprios, e cuidado agora aqui com o que eu vou dizer, porque é isso que importa para a OAB cobrar de vocês. Se o crime é próprio, eu tenho uma pessoa específica exigida no tipo penal. Então, por exemplo, não é qualquer pessoa que comete peculato. Porque se você pegar lá o artigo 312, pegar não, vai lá e pega o artigo 312. Você vai ver lá assim, apropriar-se quem? O funcionário público de dinheiro ou qualquer outro bem que esteja na sua posse em razão do cargo. Então, não é qualquer um que vai se apropriar. Esse qualquer um que se apropria, ele comete apropriação indébita, lá no 168. Mas se eu sou funcionária pública e aproprio desse bem, eu cometo peculato. Então, o peculato exige no tipo penal que ele seja feito por uma pessoa específica, né? Uma pessoa diferenciada, tá bom? Que no caso aqui é o funcionário público. Um outro exemplo, infanticídio. Não é qualquer um que mata. Quem mata no infanticídio é a mãe que acabou de ter o bebê. Ah, professora, nos crimes próprios, eles admitem coautoria e participação? Admitem.
Por exemplo, se a pessoa conhece a minha circunstância de funcionária pública, ela vai responder por peculato? Vai, porque essa circunstância de ser funcionária pública, ela é elementar do tipo, ela é imprescindível para o crime. E se ela é imprescindível para o crime, ela passa àquele que comete, tá? Então, olha só, marque isso aí, que isso aqui nós vamos falar de forma extensiva nas aulas. Os crimes próprios, eles admitem coautoria e participação. Isso quer dizer que se a pessoa sabe que a menina acabou de ter o nenê e mata junto com ela, ambas responderão por infanticídio. Se a pessoa se apropria da caneta junto comigo, sabendo da minha condição de funcionária pública, professora, mas por que os crimes próprios admitem a coautoria? Porque eles conseguem partilhar a ação nuclear. Já os crimes de mão própria, né? Outro dia eu perguntei, eu estava discutindo, eu estava em casa, né? E minha família tem profissões diversificadas. Meu irmão é médico, por exemplo, eu estava conversando e falei, quem sabe o que é crime de mão própria? Ele falou, o que faz com a própria mão? Cuidado, né? Que aqui a gente tem que ser técnico. Realmente ele vai fazer com a própria mão e é um indicativo para a gente conceituar o crime de mão própria. Não ele só faz com a própria mão, mas como também ele não admite que outra mão entre aí para fazê-lo, tá? Então, um exemplo, e aí é possível discutir, porque até o STF entende em sentido contrário, mas a doutrina tem prevalecido esse entendimento. Os crimes de mão própria, somente aquela pessoa descrita no tipo penal pode cometer a ação nuclear, mas ela admite a participação. E o partícipe, ele não desenvolve a ação nuclear, ele faz algo fora da ação nuclear que é importante para que eu, então, faça o verbinho, tá? Então, nos crimes de mão própria, nós não teremos a admissão da coautoria, mas poderemos ter, então, a participação. Um exemplo, crime de falso testemunho. Quem comete o falso testemunho? A testemunha que é advertida. Eu não consigo dividir a mentira dela, mas eu posso incentivá-la. E se eu incentivo ou instigo, a regra é de que eu responda também pelo crime na modalidade de participação, mas não de coautoria, tá? Então, quanto ao sujeito, respondi essas questões da classificação doutrinária. Mais uma questãozinha aí, obviamente, quando a gente fala com relação à composição, né, do tipo penal, os crimes podem ser crimes simples ou complexos, tá? E aí, quando a gente fala crimes simples e complexos, quando a gente fala de crime simples, ele tem um único tipo penal. Cuidado que eu não estou falando de conteúdo múltiplo ou ação variada, tá? Porque os crimes complexos, eles vão ser divididos o seguinte, em sentido amplo e estrito. Quando eu falo de sentido estrito, nós vamos ter a união de dois tipos penais. Então, por exemplo, o roubo. O roubo é a união do furto com a ameaça ou do furto com o constrangimento ilegal, certo? Então, eu tenho dois crimes que se unem para virar um só. Agora, no crime complexo em sentido amplo, eu vou ter duas, uma das formas é um crime e a outra é um comportamento que só ele não seria um crime, tá? Então, por exemplo, aqui, dando um exemplo no sentido estrito. Se ele furta e ele comete ameaça, eu tenho roubo. Mas se ele só furta, eu não tenho roubo, mas sim, eu tenho furto. Já no sentido amplo, se eu tiro um dos dois, obviamente se eu tiro o complemento, eu não vou ter crime. Então, eu até pus um exemplo aí, tá? O crime de denunciação caluniosa, que está no 339. O artigo 339 que fala lá, né, que eu dou cabo a instaurar inquérito policial, falando falsamente, né, para a autoridade aí, falando falsamente a respeito de uma infração. Cuidado, porque se eu tenho falar falsamente uma conduta criminosa, eu tenho crime, e eu tenho uma conduta que é lícita, que eu posso realmente fazer, colocar aí, dar conhecimento de a prática de infração penal para a autoridade. O que eu não posso é fazer a comunicação de modo que ela seja falsa, imputando a alguém falsamente um crime que não existe, tá? Então, os crimes complexos, obviamente que são importantes porque nós temos a junção de dois crimes que se unem para um crime só, tá? Agora, dentro da consumação, então nós falamos quanto ao sujeito, quanto à configuração do tipo penal, nós vamos falar agora quanto à consumação. Então, olha só, quando eu falo quanto à consumação, então, quando ele se consuma e como ele vai se consumar,
nós vamos ter que ter aqui 3 espécies, tá? Primeira delas, os crimes podem ser materiais, formais e de mera conduta, tá? Essas são as nomenclaturas conhecidas aí por vocês. Mas é possível que vocês tenham aí, ó, o nome já fala, consumação antecipada, resultado cortado ou de simples atividade. Professora, crimes materiais, cuidado, porque os crimes materiais, eles exigem resultado naturalístico. Cuidado que todos os crimes têm resultados jurídicos, mas nem todos os crimes exigem resultado naturalístico, que é a exposição a esse bem jurídico tutelado. Então, por exemplo, quando eu cometo um homicídio, eu mato alguém, eu preciso, para matar alguém, fazer o quê? Causar o quê? A morte. A morte é o resultado naturalístico. Então, perceba o seguinte, isso é bastante importante, que quando a gente vai falar do fato típico, e o fato típico dos crimes materiais, eles têm mais elementos do que dos crimes formais de mera conduta. Eu preciso ter uma conduta, ter ligação com o resultado, e o resultado tem que ser naturalístico, obviamente, e eu tenho que ter tipicidade, tá? Então, roubar, quando eu subtraio algo de alguém, eu tenho que inverter a posse desse bem. A inversão da posse desse bem é o resultado naturalístico exigido para a consumação dos crimes materiais. Ah, professora, mas todos os crimes exigem. Olha só os crimes formais. Os crimes formais, eles colocam uma ação, eles colocam um resultado, mas o nome já diz aí, ó, o resultado é cortado. Ou seja, se o resultado é cortado, eu não preciso do resultado, tá? Então, se o resultado é cortado, eu não preciso do resultado. Isso quer dizer que basta a prática da conduta. Vou dar um exemplo, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenha exigido, então, extorquir mediante sequestro. Então, privei a liberdade de alguém. Lá no seu artigo 159 do Código Penal, ele diz assim, privar a liberdade de alguém com a finalidade de obter uma vantagem, aliás, que é extorsão, né? Vamos até falar da extorsão. Privar a liberdade de alguém com a vontade aí de obter vantagem indevida, extorsão mediante sequestro. Eu privei a liberdade da pessoa, mas fiquei com dó e soltei essa pessoa. A OAB fez uma pergunta muito similar nesse sentido. Eu cometi o crime de extorsão mediante sequestro? A resposta é sim. Como que eu sei que é sim? Porque é um crime formal, ele demonstra a ação, demonstra o verbo, que é privar, demonstra a finalidade, que é obter a vantagem, mas não exige que eu tenha a vantagem. O crime se consuma com a mera colocação da conduta, que é privar a liberdade do sujeito. Então, os crimes formais, eu tenho a descrição da ação, tenho a descrição do resultado, mas eu não exijo o resultado, porque o resultado é antecipado, ele se antecipa com a realização da conduta, tá? E por fim, aí, com relação aos crimes ligados à consumação, os crimes de mera conduta. Os crimes de mera conduta, eles, obviamente, o Estado se limita a descrever uma conduta, mas que não exige, não tem nem contém, não tem aí colocação de resultado naturalístico, tá? Então, por exemplo, se eu tocar arma de fogo, crime de arma de fogo é um crime de mera conduta, né? Muito embora a gente tenha aí sentido contrário a alguns posicionamentos. Eu não preciso ter nada, basta que eu esteja portando, né? A arma de fogo aí, obviamente, com numeração raspada, eu já tenho o crime, eu não preciso com a finalidade de fazer nada, basta então que nós tenhamos a fixação da conduta. Professora, os crimes de mera conduta, obviamente que eles vão se consumar com a mera realização da conduta, porque eles não dependem de complementos ou de resultado, ele nem descreve resultado naturalístico, tá bom? Para a gente encerrar a nossa aula de hoje, nós temos aqui com relação aos crimes, né? E também, mais uma vez, com relação à consumação. Nós temos crimes que são instantâneos, nós temos crimes permanentes e nós temos crimes instantâneos com efeitos permanentes, tá? O crime instantâneo, ele não se protrai com o tempo. Uma vez que inverteu-se a posse, o crime acontece. Morte é crime instantâneo, né? Então, matar alguém, crime instantâneo. Furto é crime instantâneo. Mas nós temos, e esses são os importantes, né? Porque os crimes permanentes, eles se prolongam com o tempo. Então, cuidadozinho aqui, ó. A extorsão mediante sequestro, ele é um crime formal e permanente. Por quê?
aliás, que ele é um crime comum, formal e permanente, tendo em vista que ele privou a liberdade hoje e continua com a pessoa em privação de liberdade amanhã, é um crime só que está se autoconsumando. Então, não é que ele tem vários crimes, é um crime só que com uma ação se consumou, com a outra ação se consumou, e ele vai perdurar o preceito consumativo enquanto durar a privação. Agora, essa questão de ser instantâneo com efeitos permanentes, nós temos, por exemplo, o crime de bigamia, lá no artigo 235. O crime de bigamia, ele trata aí da circunstância seguinte: bigamia o crime se consuma com o casamento, mas enquanto o casamento, né, que ele não pode ter 2 casamentos civis por enquanto, e aí, enquanto um dos casamentos está em vigência, o crime continua se protraindo com o tempo, tá? Por isso a gente fala que é instantâneo, porque já cometeu o crime. Mas enquanto o segundo casamento, junto com o primeiro, estão em existência, o crime está se protraindo com o tempo, tá? Pra gente fechar, 2 coisinhas importantes. Nós temos crimes que podem ser cometidos com uma pessoa só, tá? Que a gente chama aí de concurso eventual. Mas nós temos crimes, cuidado, tá? Que nós temos crimes que, obviamente, de concurso necessário, que são crimes plurissubjetivos, tá? Então, o que são crimes plurissubjetivos? Eles exigem que sejam cometidos aí por mais de uma pessoa. Então, cuidado, porque, por exemplo, associação criminosa é um crime de concurso necessário. Se eu não tenho mais de 3, eu não tenho crime. A rixa é um crime de concurso necessário. Se eu não tenho ao menos 3 pessoas, eu também não cometo a rixa, tá? E para a gente encerrar a nossa aula de hoje, falar um pouquinho sobre a questão dos crimes unissubsistentes e os crimes plurissubsistentes. Cuidado, porque nos crimes unissubsistentes eu tenho uma conduta, um único ato de execução, tá? E os crimes, isso cai bastante, os crimes unissubsistentes não admitem a tentativa, eu não posso fracionar a ação nuclear. Vou dar um exemplo, tá? Um crime contra a honra. Então, se eu vou xingar alguém, eu não tenho como tentar xingar, ó. Imagina, professor, ó, eu quero xingar alguém, quero cometer um crime contra a honra. Ou eu xinguei ou não xinguei. Então, por exemplo, um crime contra a honra na forma verbal, ele é um crime unissubsistente. Eu não consigo partilhar a ação nuclear de modo que esse crime não pode ser fracionado, não admite a tentativa, tá? Já os crimes plurissubsistentes, eu tenho várias ações. Então, por exemplo, o roubo. Eu posso pegar, levar. Então, são atos que desdobram ele conseguir ou não finalizar os atos executórios, admitindo, então, a tentativa. Perfeito? Nós temos várias classificações doutrinárias. Eu trouxe para vocês aqui, eu entendo, de bastante relevância, e nós vamos inserindo no conteúdo na medida em que for possível aí, tá bom?